E aqui é um pouco traduzindo para equities e um pouquinho de asset allocation, o que a gente estava falando antes, né? A fase 1 é esse early cycle, fase 2 é mid cycle, fase 3 é late cycle, fase 4 é recessão. Isso aqui é um ciclo normal, só para a gente ter como base, né, como que você deveria tradear esse ciclo agora com uma cabeça de gestor de equities, né? Então, a gente desenhou isso aqui inspirado em alguns outros bancos que montaram os deles, mas o early cycle é quando você está saindo da crise, que nem a gente falou, reabertura do Covid, ou depois da Lehman, lá, o QE gigante do Bernanke em 2009, que foi um ralizão aqui no Brasil, né? Acho que isso é um clássico. Você quer comprar empresa de value, quer comprar small cap, quer comprar empresa com volatilidade alta, né? Lembra que em 2009 o Bovespa acho que subiu tipo 100%, um negócio assim, né? Sim. Era, né? Então, coisa cíclica que o Bovespa tem bastante, era exatamente o que você queria ter, né? Então, de bancos, energia, commodities, industrials aqui, né? Se você quiser pintar esses cinzas, a gente desenhou errado aqui, vai ter que corrigir, tá? Então, esses cinzas são cyclical sectors, tá bom? Não, é growth sectors. Que tá errado. Ah, é verdade. E aí, a segunda fase é o mid-cycle aqui, tá? Que é aqui em cima. Né? Isso. Aí a gente já está indo para essa fase, né, na parte mais da esquerda, né? E aí você está tendo uma expansão normal. Aí você está tendo essa expansão, aí que você quer ter coisa de growth, né? Você quer começar a ter coisa de tecnologia, quer ter coisa, né, meio de qualidade de consumo, né? Essas empresas mais de qualidade, compounders, né? Esse tipo de coisa de momentum, coisa de growth. Esse é o seu mid-cycle, normalmente é o sweet spot para S&P, porque o S&P é muito grande nessas coisas, então normalmente é essa parte que é a boa. Por isso que eu falei que esse ciclo está meio zoado, né, o termo técnico aí, que o S&P foi exatamente mal no mid-cycle, né, se você olhar pela ótica da curva dessa vez. Aí a fase 3 é quando já está caindo aí a linha, né, do outro lado lá, que é o late cycle. E aí desce ali, né, o late cycle, no começo já virando recessão, né? Então, o late cycle é acima da linha laranja, né, Fenório? Que você desenhou já a recessão aqui embaixo. O late cycle é a direita ali. Aqui, assim. Isso. E late cycle você já está querendo, né, comprar meio que as Mag 7, né? Por isso que muita gente fala, vê esse paralelo agora, o que você quer comprar no late cycle? Pô, quero comprar essas Mag 7s, Nvidia, que vai bem independente da recessão ou não, etc. E ainda é queridinho, pessoa física normalmente está comprando, porque está animado, você está sentindo a economia bombando, né? Talvez meio que nem o Brasil aqui, né? Está tendo muito fiscal, desemprego baixo, todo mundo animado, isso aí normalmente é um late cycle. E aí a fase 4, normalmente você tem que aumentar os juros muito para desaquecer a economia, pô, calma. Chegou num juro muito alto, alguma coisa quebrou, que nem a gente já mostrou, e aí você entra uma recessão. Aí você quer se esconder nas coisas ultra defensivas, low vol, defensivo, healthcare, consumer staple, todo mundo tem que comprar comida, todo mundo tem que comprar fralda, todo mundo tem que comprar papel higiênico. Você se esconde nisso, empresa de utilities, qual que é a TIR que eu tenho regulado aqui, né? Está todo mundo pessimista, está tendo algum problema na economia. Então, essa é a parte defensiva que você quer estar. Então, esse que é o ciclo clássico, tá? Só para deixar como background. E aí pegamos aqui os ciclos parecidos com o que o Fenólio acabou de escrever e olhamos aqui por setor, né, e no S&P como um todo, né, olhando, tipo, tem aqui na direita, então, né, desde 1990 teve os ciclos de cortes, teve aquele último corte até a primeira alta e teve ciclo de alta e dá para ver que o S&P, né, vai bem, normalmente quando você chega no último corte, que a gente falou, o primeiro corte normalmente aqui a economia já está virando, o último corte é quando a economia já está começando a bombar demais e o Fed fala, opa, já deu. Então, normalmente, essa é a melhor parte para o S&P. Russell é o índice de small cap também. Então, né, também vai muito bem. E dá para ver aqui, né, por exemplo, tecnologia vai bem, né, consumo vai bem nesse período. Na parte do ciclo de corte, normalmente a economia está indo mal, então energia vai mal, tech vai mal, consumer staples e healthcare que vai bem. E no ciclo de alta, normalmente, a economia está muito bem, está aumentando os juros para tentar acalmar um pouco a economia, que ela está muito forte. E aí, né, essas coisas mais cíclicas e queridinhas realmente vão bem. É um pouco esse o resumo. E aí dá para ver por né, evento, cada um diferente ciclo de aqui, corte, cada né? ciclo foi um pouco diferente. Eu acho que, né, de novo, volta ao ponto que a gente estava falando, se é hard landing ou soft landing. Nos soft landings, que são os mais de cima aqui, você vê que tem mais verde. Nos hard landings, você vê que tem mais vermelho e também a distribuição, coisa mais cíclica, vai pior no hard landing.
né, e coisa mais defensiva vai muito bem nesse soft landing. Então é um pouco isso que o mercado está tradando. A gente viu as empresas de low vol, né, por exemplo, a empresa de tabaco está subindo sem parar, a empresa de comida está subindo aqui nos últimos meses, que as pessoas estão exatamente olhando esse playbook, estão com medo que a economia está acelerando, por isso que a gente está no campo, né, de Fed deveria estar cortando 50 mesmo e sendo mais proativo, que o mercado está com esse medo, né, está super nervoso, é um pouco isso. Traduzindo isso, último gráfico aqui do slide, para um pouco asset allocation, né, nessa versão de early cycle, mid cycle, late cycle recession. Então dá para ver que o S&P vai muito bem no late cycle e no mid cycle ainda está indo bem e obviamente, né, no early cycle também, recession vai mal. Né, Treasury, né, vai ok no mid cycle e late cycle, recessão vai muito bem, até early cycle ainda está indo bem. Commodities, que é esse GSCI, que é o azul mais claro, claro, né, o late cycle para commodities é fantástico. Como eu falei lá em 2007, 2008, antes da Lehman quebrar, commodities estavam voando, o Brasil voando logo no finalzinho ali do oba-oba. Né, então, esse é o auge para commodities. E aí o 60-40 meio que a combinação, né, de equities com treasury também dá para ver, né, que early cycle vai bem, mid cycle vai menos bem, late cycle vai piorando e recessão vai mal. Esse é um pouco o playbook, assim, né, que as pessoas estão, assim, então acho que estão achando que a gente está no late cycle, então você quer se esconder em ouro, né, você quer se esconder em algumas commodities, né, que te defendem da inflação, mas rapidamente isso vira. Eu acho que o mercado já está indo para recessão em commodities. Já está começando a tradar isso, tá que a gente vai, ruim, né? a gente vai entrar nisso agora. Tá, aí a mesma coisa, só que versão aqui né, de inflação, né, que eu acho que é o que o Fenoli já estava dando spoiler aqui. Eu acho que depende do regime de inflação, né? E aí cada um, a gente está mostrando aqui meio que o cardápio e cada um que estiver assistindo a gente escolhe onde você acha que a gente está e, né, queremos ajudar vocês, mas a gente vai dar a nossa opinião também. Quando a gente estava na fase alta e subindo de inflação, pô, aí é bom para todo mundo, menos Treasury, assim, né? Você quer ter commodities e S&P, esse é o teu asset allocation. Foi 2022, né? Treasury foi dizimado. Isso, exato. 23 e até, também. 23 eu acho que seria mais isso, né? Tá alto e ainda tá forte. Aí talvez 23 já é esse alto e caindo, né? Aí você quer ter S&P ainda é bom, commodities ainda é super bom, especialmente ouro, e a Treasury, né, vai pior que elas. Aí quando a inflação está baixa e caindo, né, aí você não quer ter ouro, não quer ter commodities, Treasury começa a ir melhor e o S&P ainda está ok porque a inflação está caindo. E o 60-40 vai bem, né? E o 60-40 vai bem. Quando está baixa e subindo, né, todo mundo vai mais ou menos ok. Assim, e commodities, exceto ouro, né, excluindo ouro, as outras commodities, mas tem a ver com atividade, vão mal. Então eu acho que a gente está nessa fase de baixa e caindo, assim, né? Por mais que eu acho que tem muita gente olhando, pô, o Fed vai cortar juros, normalmente isso é early cycle, é inflacionário, lembra um pouco o QE, sei lá o quê, mas eu acho que a gente está numa fase que a economia está desacelerando, o Fed vai cortar juros, mas a inflação ainda vai continuar sob controle. E eu acho que é por isso que, né, que o Fenoli já ia falar, né? Eu acho que commodities estão indo meio mal nesse mundo, que a gente mostrou mês passado, né? Foi meio que o ponto fraco, que não é o que você quer ter nesse momento. Então, commodities era o que você queria ter quando você estava preocupado com a inflação. Tem muita gente achando, o Fed vai cortar 50, a economia está muito forte, a inflação vai voltar a subir. Então, sim, se você acredita nisso, compre em commodities. A gente não acredita nisso, então, né, eu acho que esse é o ponto principal aqui, que realmente né, isso pode ser o ativo que né, vai atrapalhar aqui os portfólios depois de tantos anos agora de inflação alta, você querendo se proteger disso, esse asset allocation, né, migrando Treasury horroroso, de repente a Treasury é uma coisa boa para você ter no portfólio de novo, né, renda fixa e tal. Acho que esse gráfico do meio também do UBS a gente gostou, que deixa bem claro, né? Porque tem toda essa correlação de bonds com equities que a gente já trouxe em outras lives, que inverteu e agora está voltando para o normal. Eu acho que isso aqui simplifica, assim, só pensar bonds e equities, quando vai bem, quando vai mal, depende do regime de inflação que você está. Se você está num regime de inflação que, né, a inflação está acima de 2,5%, estão preocupados que a inflação está perdendo controle, aí realmente você quer ter ativos reais, quer ter commodities e não quer ter treasury.
a gente está num período que a inflação já está normalizando e está baixa, você está com medo, na verdade, de ter uma recessão e deflação, aí você quer ter Treasury, não quer ter commodities. Eu acho que a gente está mais nesse momento do que no anterior. Bonds voltam a ser um diversificador de risco, né? Acho que é isso. O que não foi 2022 e 2023. Ele caía até mais que a bolsa, que a gente mostrou, no período de inflação, a última coisa que você quer ter é bonds. Tem pouco upside e um downside parecido com bolsa. Né? E aqui na direita, eu acho que só para estar muito na moda falar de ouro aqui esse ano, as pessoas nem sabem por que o ouro está subindo ou não mais, né? Já entrou em tanta narrativa, era geopolítica, era inflação, né? A guerra no Oriente Médio, a guerra meio que acaba, ou sei lá, diminui, e o ouro está lá, aí a inflação virou e o ouro está lá, então tipo, tem que ter ouro, porque eu estou bearish com, nem sei porquê, né? Estou bearish com sazonalidade e compra ouro, então tipo, umas coisas assim, né? Panaceia. E beleza. E a gente só quis trazer, e essas mesmas pessoas falam que o S&P está uma bolha, subiu demais, não. Pô, o S&P em gold terms, a gente teve uma reunião emblemática, foi o primeiro dia na Verde lá, né, um cara que a gente gostava, falava muita coisa inteligente, né, lá de JP Morgan, né, tinha essa tese que saindo da Lehman, você pode ver aqui de 2009 até 2013, o S&P subiu exatamente em linha com o ouro. E basicamente, o que isso estava falando para ele naquele momento, né, que era só QE, era tudo artificial, até esqueci de falar no bear case, umas coisas que depois eu falo se tiver tempo. Era tudo artificial lá de QE, né, liquidez no mundo e tal. Então o S&P estava só subindo porque tinha muito dinheiro de graça no mundo e não tinha nada de fundamento. Esse que era a tese, lá 2009 a 2013. Aí, de repente, né, ele teve esse rally de 2013 em diante, né, ele acabou saindo do banco, né, que errou esse call. Né, o S&P dobrou, mais do que dobrou versus o ouro, porque teve fundamento, basicamente. Eu acho que até gostei desse framework dele. É uma coisa que a gente manteve em mente muito, assim, tudo bem, quando a economia está indo bem, né, e as empresas estão entregando, teve a revolução do iPhone, tudo isso, né, a gente viu o S&P indo muito bem por uma década e quase, enquanto o ouro ficou de lado e até caiu. Então a gente botou esses períodos, o ouro caiu 20%, enquanto o S&P subiu 75%. Aí, nos últimos 5, 6 anos, o S&P subiu 100% e o ouro também subiu 100%. Claro que teve muita volta, teve Covid, foi e voltou, né? Mas acho que na média dá para ver, e nos últimos 3 anos também está bem parecido aqui, né? O ratio aqui, né, do preço do S&P. Curiosamente, o preço do S&P era idêntico ao ouro, né? Depois da Lehman, 1 para 1, e agora está mais ou menos 2 para 1, né? Então, e está meio parado nesse 2 para 1 faz um tempo. Então, por mais que a gente teve todo esse negócio de Mag 7, fiscal, tarará, o ouro subiu em linha com o S&P. E a gente está entrando numa fase que a inflação é baixa, a economia está desacelerando e tal, isso já é um soft landing, parece que esse ratio aqui está meio errado, na minha opinião, e né, talvez você está pagando muito, e o que aconteceu na prática, que fez o ouro subir tanto, são esses bancos centrais, principalmente a China, né, diversificando reserva, traumatizada aí com essa guerra da Rússia, Ucrânia e tal. E isso que está distorcendo, na nossa opinião, o ouro, que também acaba distorcendo essa ideia de ativos reais, né? As pessoas ainda estão com medo de inflação. A gente tem medo que, se ficar claro que o Fed consegue cortar e a inflação não volta, talvez não é o momento para ter esses ativos.